Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a um vídeo que provavelmente vai ser uma mudança radical na sua vida. Porque esse vídeo aqui está sendo feito para você que precisa aprender algo difícil ou para você que precisa aprender algo e não está conseguindo aprender isso. Se você também não tem o costume de estudar, não tem o costume de aprender, esse vídeo aqui vai ser uma mudança radical na forma como você aprende e na forma como você estuda. Porque se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente você está com alguma dificuldade em aprender algo. Então eu vou te mostrar aqui, baseado, obviamente, na ciência, na neurociência, e coisas também que funcionaram para mim durante anos e me ajudaram a aprender muitas coisas. Então vamos lá direto para o que interessa para você aprender isso. Hoje eu tenho muitos conhecimentos, hoje eu estudo neuromarketing, estudo marketing, estudo programação, estudo gestão, estudo muitos assuntos que, para mim, pelo menos, são muito complexos. E por muitas vezes eu tive muitas dificuldades para aprender esses assuntos, principalmente quando fica uma parte mais complexa, quando exige que eu aprenda sobre glândulas, sobre cálculos e sobre coisas que são realmente complexas para minha formação neural, eu tive várias dificuldades. Então eu tive que ir atrás de várias formas de aprender. Hoje eu vou citar alguns livros aqui, vou citar algumas formas, algumas técnicas e vou também te dar uma aula de neurociência para você aprender como é que funciona o seu próprio cérebro e fazer, ou melhor, forçar ele a aprender de uma forma que não vai ser dolorida para sua mente e para o seu corpo, beleza? Então vamos lá. Eu separei alguns assuntos aqui do lado, então se eu olhar aqui para o lado, me perdoe, eu estou só pescando aqui as coisas que eu anotei para vocês, beleza? Então vamos lá. Se você tem costume de estudar e não consegue, hoje você vai conseguir estudar. E se você já tem o costume de estudar, mas está com dificuldade de aprender algumas coisas, esse vídeo é para você, beleza? Então vamos lá. Já indo direto para o que interessa, eu vou passar aqui o ponto 1 para você. Ponto 1 é distrações. Eu já vou te dizendo logo que o que você acha que são distrações para você, provavelmente você esteja enganado. Porque é o seguinte, existem algumas formas diferentes de você se distrair e eu vou tentar classificar elas aqui para você conseguir eliminar as distrações que pelo menos destroem o seu aprendizado. Caso você não saiba, muitas pessoas utilizam daquela técnica do Pomodoro. Você conhece a técnica do Pomodoro? Se você não conhece, eu recomendo que você comece a utilizar a partir de agora. Ela é o seguinte, você vai lá e estuda, né? Faz de conta que aqui é um livro, beleza, galera? Então você vai lá e estuda e você marca aqui no seu relógio 25 minutos. E aí nesses 25 minutos você não pode se distrair. Você tem que estar 100% focado no seu estudo, naquilo que você tem que aprender, beleza? 25 minutos a gente sabe que é pouquíssimo tempo para você aprender alguma coisa. Você precisa de mais algumas horas. Mas a técnica do Pomodoro, ela consiste em você ter 25 minutos de estudo, pode ser menos ou pode ser mais tempo, tá? E aí você tira ali 5 minutos para você se recompensar. E aí depois você tira mais 25 minutos para estudar de novo. E assim vai. Entendeu? Claro, existem outras formas de você fazer isso, mas essa é a forma mais básica. Você tira um grande tempo para estudar, um pouco tempo de recompensa, mais um outro grande tempo para estudar e um pouco tempo de recompensa. Por quê? Porque o seu cérebro ele precisa entender que o que você está fazendo é bom para você. Então, se você está estudando e tirando um tempo de recompensa, você está se recompensando por estar sempre aprendendo. E isso, uma hora, se torna um hábito. Você não vai precisar mais do Pomodoro. Caso vocês não saibam também, não sei se vocês já viram na cozinha da sua mãe ou da sua avó, um, um tomatinho assim, ó, e ele tem uns tracinhos. Você já viu isso? E aí o que, que acontece? Ele tem uma bolinha e você gira ele e ele fica tec, 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 tec. E quando chega no final ele faz tem. Então, esse reloginho, né? Essa às vezes é uma maçãzinha, às vezes é um tomate, às vezes é uma laranja, um ovo, não sei, uma galinha. Na casa da sua avó, da sua mãe, provavelmente tem isso. E isso é um relógio. Você coloca, marca o tempo e quando ele bate, né, no tempo final, a pessoa vai lá e sabe que a comida está pronta ou algo do tipo. Então, muitos estudiosos, eles usaram o Pomodoro, que é isso aqui, para estudar. Eles marcaram o tempo lá e eles marcam 25 minutos, aí estudam e deixa lá o reloginho lá rodando. Quando ele bate, quer dizer que a pessoa está pronta, né? Que a pessoa já passou o tempinho de estudo e agora ela pode ir lá e tirar os 5 minutinhos. Então ela gira de novo aqui, ó, para a marquinha dos 5 minutos, que é mais aqui pequenininha, e aí ela vai lá e tira um pause, um intervalo, ela vai fazer outra coisa, vai se distrair, e depois ela volta, marca 25 minutinhos de novo e volta a estudar. Você pode fazer isso com 45 minutos, você pode fazer isso com uma hora, mas para começar, 25 minutos estudando focado, sem se distrair, é maravilhoso. Já vai ser um game changer para você. Então,
No começo, o que acontece? Muitas pessoas elas erram nessa parte aqui, ó. Por quê? Porque você, provavelmente, o que você faz? Hoje, né, sem o Pomodoro, você aqui nesse meio, você tira uns 5 minutinhos. Então você vê um pouquinho, aí você se distrai e vê um story. Aí você vai lá, hoje, tá, sem o Pomodoro. Você vai lá, vê aqui, tá estudando aqui, aí você, opa, recebe uma notificação no celular. Aí a notificação no Instagram. Aí tu vai lá, responde a pessoa, quando tu volta pro feed, já tem um vídeo legal. Aí tu scrolla ali, 3, 4 vídeos, aí, eita, me distraí. Aí volta pra estudar. E o que acontece? Esse momentinho de distração, dentro desses 25 minutos, ele destrói o seu aprendizado. Por quê? Porque tem uma coisa no seu cérebro que são os neurônios. O neurônio ele é mais ou menos assim, ó. Diferente do que um monte de gente fala por aí, o neurônio ele é mais ou menos assim. Não é exatamente assim, porque tem vários tipos de neurônios, várias formas que eles podem se conectar, mas ele é mais ou menos assim. Ele tem um núcleo, tá dando para ver aí? Ele tem um núcleo, ele tem essas partezinhas aqui que eu esqueci o nome agora, e essa partezinha aqui é tipo um tentáculozinho que ele cresce e vai buscar o quê? Outro carinha aqui, outro neurônio, que pode ser um pseudonipolar, pode ser unipolar, vários tipos de neurônio. E aí esses caras, quando eles se encontram, eles não se amarram, eles fazem assim, ó. Eles têm uma boquinha aqui no final, ó. Então eles se conectam assim. E aí, o que acontece? Tem sim uns negocinhos aqui também na ponta. A gente vai já falar sobre isso tudo. Então, o que acontece? Quando esse neurôniozinho que tá aí na sua cabeça, ou seja, o seu cérebrozão aí, gandrão, do tamanho do cérebro que tu tem aí, meu filho, que é o tamanho dessa cabeça, daqui eu tô vendo. Se o teu cérebro, ele é desse tamanhozão aí, do tamanho que todo mundo tá vendo, que tu tá com a cabeça no meio do monitor de quem tá atrás de tu, com certeza. Se tu der um zoom gigante mesmo, gigante, gigantão, tu vai ver esse cara aqui, ó. Na verdade, milhares, milhões, bilhões, 86 bilhões em média. Eu acho que pelo tamanho da cabeça aí deve ter mais. Então, em média, 86 bilhões desses caras aqui tem no teu cérebro aí. E qual é a função deles? É aprender? É crescer? Não. Sim, sim, mas não. É conexão. Conexão. Agora sim. Então, o que esses caras mais querem? Eles querem se conectar. Olha só que interessante, né? Parece. Vou parar de brincadeira aqui. Parece alguém ali que eu conheço. Então, eles querem sempre se conectar. Por que eles querem se conectar? Porque sabe essa areazinha aqui, ó, entre um e outro? Ela se chama sinapse, que é a conexãozinha que faz, ó, na pontinha. Eles são assim, ó. Vai vendo. Ele abre assim a pontinha e ele passa informações de um neurônio para o outro. Muito massa isso, né? Então, se você der o zoom nessa partezinha aqui, ó, você cai nessa parte, ó, dá o zoom no cérebro, para no neurônio, dá o zoom na conexão do neurônio e para na conexão sináptica. E o que acontece nessa conexão sináptica? Ele passa informação de um para o outro. Então, olha só que legal. Aqui do lado, ó, do seu cérebro, pega aqui em cima da tua orelha aí, ó, na tua cabeça aí, ó. Pega na outra também, ó. Essa partezinha aqui do lado do seu cérebro é onde normalmente ficam boa parte das suas memórias. Aqui em cima são a sua coordenação motora, aqui na frente é a sua tomada de decisão, aqui na parte de trás aqui a parte de trás é a sua imaginação. Então cada área do seu cérebro, ela faz alguma coisa. E o que acontece? Às vezes a gente precisa de fazer coisas em outras áreas do cérebro para gerar essas conexões. Por quê? Porque essas conexões são o que te ajuda a lembrar das coisas, a fazer as coisas. Você já ouviu falar na memória muscular? Que doideira, né? Como é que pode ter um músculo ter memória? Porque o que manda no teu cérebro, ou o que manda no teu músculo, está no teu cérebro. Então essa parte do cérebro, ela está acostumada a fazer algo e fica registrado na tua memória. Por isso que às vezes tu anda, como a galera diz, né? É como andar de bicicleta. Você aprende uma vez e depois você nunca mais esquece. Por quê? Porque andar de bicicleta exige várias areazinhas desse seu cérebrozinho de meu Deus para você conseguir lembrar das coisas. Então, o aprendizado é exatamente isso. O que é que eu fiz agora com você? Eu te dei uma leve aula de neurociência para te acostumar com o aprendizado. Muito legal, né? Só de você estar assistindo esse vídeo aqui, você já teve um game changer, porque você já está se acostumando a aprender. E aí, vamos lá, vou apagar aqui e vou fazer de novo para você. Quando você está fazendo o Pomodoro, o que acontece? Você está linkando informações, certo?
Quando você utiliza aqui o Pomodoro e você usa esses 25 minutos aqui certo, da forma correta, ou seja, você só estudou, certo? Quando você vai para esses 5 minutinhos aqui, ó, tem uma técnica maravilhosa que você pode utilizar para nos seus 5 minutos de descanso do seu aprendizado, você nunca mais esquecer o que você aprendeu aqui, ó. Então, exemplo, pega coisas que você gosta muito ou coisas do seu dia a dia e tenta associar coisas que você aprendeu nesse minutinho com essa coisa aqui. Exemplo, eu gosto muito de um joguinho que tem da Riot Games, não é o LoL, tá? É o TFT, esse joguinho aqui, ó. TFT. Teamfight Tactics. E aí ele tem uns bonequinhos lá que você coloca na mesa e bota eles pra brigar, é muito legal, muito divertido. E aí o que eu faço? O TFT normalmente ele é mais tempo, não tem como jogar em 5 minutos, então joga em mais tempo. Então o que eu faço? Eu tento associar alguma coisa do que eu tô aprendendo aqui com o jogo que eu jogo. Ou então eu tento associar alguma coisa daqui dos 25 minutos que eu aprendi, que eu usei o Pomodoro lá para aprender, com o Rick e Morty, por exemplo, que é uma série que eu acho engraçada. Então, o que eu faço? O melhor que você pode fazer, lembrando que na sua cabecinha, os seus neurônios, eles estão a fim de se conectar um com o outro, é tentar conectar esse novo aprendizado com algo velho que já tem na sua cabeça. Pode ser algo que você gosta muito ou pode ser algo que você conhece muito bem. Então, o que acontece? O seu neurôniozinho novo, ele vai conectar com o velho e ele vai ser muito mais forte na hora de sobreviver. Porque sempre que você aprende algo novo, é muito legal isso, cara. Você literalmente cria vida na sua cabeça. Ou seja, o seu neurôniozinho tá aqui bem curtinho, ó, a patinha dele aqui, ó. E aí quando você aprende, você estimula, você pega esse aprendizado, esse assunto que você tem que aprender, e você estuda, e você tenta linkar ele com outro, o que é que acontece? Esse outro tá bem aqui, ó. Sempre que você pensa em algo, sempre que você lembra de algo, ou sempre que você associa uma coisa com a outra, esse neurôniozinho responsável por esse tal desse algo, ele vai e cresce mais essa patinha dele aqui, ó. E aí, exemplo, eu linkei neurociência, que é o que eu estudo, com Rick e Morty, por exemplo, o que é que acontece? Os dois fazem o esforço. O do Rick está conectado com várias coisas, mas esse aqui, ó, do Rick, ele se esforça e o da neurociência também se esforça. Então, cresce os dois tentáculos de cada um. E aí eles se conectam. E aí é uma conexão muito mais forte, porque esse cara aqui já está muito forte. Ele já causou várias associações, porque eu já sorri, eu me emocionei, eu assisti outras coisas, eu vi propaganda. Então esse neurônio aqui está muito forte. Vou botar o R, parece um K, né? Parece um. Esse cara aqui está muito forte, já esse aqui está fraco. Então quando eu ligo esse cara com esse, é muito mais fácil desse aqui ficar mais forte. Tá entendendo? Então o que acontece? Lembre-se do segundo ponto. Conexões. Então, quando você consegue conectar aquilo que você está aprendendo, que é muito chato, que é muito esquisito, que tem muito cálculo, que tem muito não sei o quê, tenta associar isso com alguma outra coisa que você conhece, que você gosta. Pode ser com plantas, porque planta está em todo lugar, é uma coisa arquetípica. Então, plantas, todo lugar do mundo tem, todas as pessoas do mundo têm, e é muito fácil de você associar coisas com plantas. Exemplo, o neurônio ele parece uma planta. Porque a plantinha é assim, né? Tem os bracinhos e tem as pontinhas, e essa pontinha aqui é muito importante, são as folhas, né? São muito importantes. A mesma coisa o neurônio. A pontinha dele, a folhinha dele, seria como se fosse essa parte aqui da ponta, né? Onde rolam as conexões sinápticas e as sinapses. Então, o que acontece? Para você aprender melhor, você pode utilizar esses 25 minutos do Pomodoro para associar com algo que você já gosta, e no tempo de intervalo você pode ir lá e fazer essa coisa que você gosta, que é ficar muito mais forte a sua conexão e o seu aprendizado. Porque lembrando, se você utiliza de conexões para aprender, esse aprendizado ele vai ficar para sempre na sua cabeça. Porque sempre que você lembrar da outra coisa, você vai lembrar da primeira. Pegou a visão? Vamos para o próximo passo, que já ficou legal. Ficou legal, fala tu. Dá um like no vídeo aí, que eu tenho certeza que essa aula aqui tá ficando muito legal. Tem só mais 2 pontos, beleza, galera? Para vocês. E aí, vamos lá. Esse outro ponto aqui, ele é bem importante. Eu vou pescar aqui no onde eu anotei aqui para vocês. Qual foi o outro ponto? Ah, legal. O outro ponto, ele começa com Z. Qual a palavra aí na sua mente começa com Z? Busca aí no teu cérebro agora aí. Uma palavra com a letra Z.
Eu tenho certeza que você errou. Qual é o terceiro ponto? Deixa eu trocar aqui de cor aqui para ficar mais dinâmico para você. Porque eu sei que para você é difícil aprender, então tentando ser o mais dinâmico possível. É sono. Exatamente. Quem diria? O momento que você não está aprendendo, o momento que você parou de aprender, é o segundo momento mais importante do seu aprendizado. Sarva, mas sono não começa com Z. Quem disse que não começa com Z aí, ó? Tem 3Z, pai. Pode ter até mais. Então, esse momento do sono é o momento onde você mais aprende. Ah, tu tá ficando doido, Sarva. Vou sair desse vídeo aqui agora. Não, não saia não, porque se você ficar aqui você vai entender. O sono, quando você está dormindo, é o momento onde rola a reparação do seu entendimento e também rola aquela recapitulação do seu cérebro. Ou seja, o seu neurôniozinho, querendo ou não, para ele fazer aquela esticada ali, ó, do tentáculo. Eu vou chamar de tentáculo porque se eu usar os termos mesmo, talvez fique difícil para você aprender. Então, quando ele faz esse crescimento, ó, tem um beija-flor aqui na minha janela. Quando o seu neurônio ele faz isso, ele gasta energia, assim como quando você faz um exercício. Fazer exercícios mentais, galera, eles exercitam mesmo o seu cérebro. Ele cresce, fica mais forte. Acho que não cresce exatamente, mas ele fica mais forte. Ele consegue fazer conexões melhores. Isso dá até uma certa eletricidadezinha aqui, ó, ao redor dele aqui. Eles literalmente transferem energia um para o outro. Caso você não saiba, o seu cérebro aqui do lado, eita, ficou uma paia. Às vezes, quando você toma umas certas decisões, ele dá uma energizada até a parte de trás, até a parte de cima. Então, eles soltam as descargas elétricas. Não dá para ligar botar seu celular para carregar, mas dá para fazer você se mexer aí. Então, o que acontece? Nesses momentos, quando você está aprendendo, quando você está executando, quando você está estudando, quando você está fazendo um cálculo, rolam várias eletricidades no seu cérebro. Os seus neurônios eles fazem um grande esforço para se conectar um com o outro, eles passam informação de um para o outro. Agora mesmo, quando você está vendo esse vídeo, a sua cabeça está pipocando de informação. Eita! Está transferindo conexões, está fazendo conexões sinápticas, está transferindo eu esqueci agora a palavra certa. Uma vez eu usei toxina, me xingaram pra caramba. Não é toxina. São neurotransmissores, isso. Então, ó, lá nas suas conexões, ó, na pontinha do neurônio, lá no finalzinho aqui do tentáculo dele, né, nessa parte aqui, ele tem uns buraquinhos assim, ó. E aí, o que é que acontece? O outro cara do outro lado também tem uns buraquinhos assim, ó. E aí, o que é que acontece? Por aqui passam essas conexões, passam esses neurotransmissores, que são a dopamina, a serotonina, todas essas que terminam com nina aí, algumas delas pelo menos, né? Que vou falar no nome não, mas senão o pessoal vai começar a usar nome de droga aqui, vai querer tirar onda com a minha cara. Mas todos esses caras aqui, eles passam por aqui. E aí, passar por aqui dá trabalho, meu irmão. Mandar todas essas informações de um lado para o outro dá muito trabalho. Quando passa uma descarga elétrica de um para o outro, dá trabalho. E não é só que dá trabalho, cansa, realmente cansa. E é por isso que quando você estuda muito, você se sente cansado e você precisa daquele tempo de descanso lá do Pomodoro que a gente desenhou para você recapitular, para você recuperar a sua energia, dar uma descansada, porque tudo isso realmente é cansativo. Então o que é que você faz? Depois que você passa por todas essas conexões, passa por toda essa eletricidade, às vezes cria uma nova vida no seu cérebro, que é um novo neurôniozinho, ou então, esse neurônio ele se esforça para poder criar um tentáculozinho e se conectar com o outro neurônio lá do outro lado. Isso tudo aqui, meu irmão, é cansativo. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa descansar. E é por isso que a gente vai entrar no último tópico agora, final, que é você que precisa fazer uma prova. Ou precisa saber de uma coisa, exemplo, na sexta-feira. Chegou na sexta-feira, é o dia que você precisa o quê? Pegar tudo que você fez de conexão, pegar tudo aquilo que você fez para fazer, para aprender o assunto da sua prova. E aí, vou dizer uma coisa para você, eu tô postando esse vídeo já no começo da semana para você não se lascar com isso. Se você tem uma prova na sexta-feira, não estude quinta. Provavelmente você caiu nessa armadilha aqui, ó. Eu já fiz isso várias vezes. Dá certo? Em parte. Em parte dá certo.
Porque se você estudou na quinta, na sexta, da quinta para sexta, eu tenho certeza absoluta, você não consegue dormir. Tu não dorme. Da quinta para sexta, tu não dorme. E o que é que acontece? Se tu não dorme, tu quebra essa partezinha aqui, ó. O sono. Porque o sono, além dele reparar o seu cérebro, além dele descansar todas as conexões que você fez, ele também fixa. Ele precisa descansar para fixar todas essas coisas. Então, esse neurônio aqui, ó, que você criou novo. Exemplo, você está aprendendo aqui neurociência agora. Se você está assistindo isso aqui de madrugada, se está assistindo isso aqui tarde da noite, meu amigo, vá dormir agora. Porque esse cara aqui, ó, olha as conexões que ele está fazendo. Ó. Se você está associando ele com outras coisas, olha o tanto de conexão que ele está fazendo ao mesmo tempo. Ele está desse jeito aqui, ó. Viu? Então ele está se conectando aqui, ele está se conectando aqui, ele está se conectando aqui, aqui também. Provavelmente ele precisou fazer uma nova conexão, então ele criou um novo coisinha aqui, às vezes criou outro núcleo aqui, e fica assim, ó, os neurônios vão se formando e vão se conectando. E aí aqui, ó, já vai ter outro. E assim vai, galera, ó. Então a sua cabeça, provavelmente depois desse vídeo, ela criou literalmente isso aqui, ó. Porque era um assunto que você precisava aprender, mas você acabou aprendendo outro. Então aqui, ó, já conectou com outro neurônio que era de outro assunto, que ele também provavelmente estava conectado aqui, ó. Parecendo um alienígena. Mas é mais ou menos assim, galera, ó. Então, o seu neurônio, vou pintar aqui de vermelho que você vê, ó. São vários neurôniozinhos que foram criados, tá? Uma cadeia, uma rede neural que foi criada. E também você pode ser que você esteja se conectando com outra rede neural, e assim vai. Então, tudo isso aqui dá muito trabalho, gasta muita energia. É por isso que, às vezes, depois de você aprender muito, você quer comer um bolo, quer comer um doce, quer comer uma gordura, porque o seu cérebro ele quer repor a energia que ele gastou. E gastar energia no seu cérebro com 86 bilhões de carinhas desse aqui é muito maior do que você fazer um supino e machucar seu ombro. Muito maior do que você fazer ali sem agachamentos, por exemplo. Porque isso aqui gasta muita energia. Então saiba que depois de gastar toda essa energia aqui, o que aconteceria com o seu braço, por exemplo, tá? Vamos fazer uma de conta que tem neurônio no seu braço. Tem estudos aí que acham que até tenha, mas enfim, eu não vou entrar nesse estudo aqui agora. A gente tem que descansar. E se o seu neurônio não descansa, provavelmente seria igual ao seu braço. Se você está aqui fazendo ó, o exercício o dia todo e de noite você não dorme, você não descansa, e no outro dia você volta para fazer o neurônio, ou fazer o exercício de novo e não descansa, aí no terceiro dia você aguenta fazer de novo? Não aguenta. O que acontece com o seu músculo? Fala tu aí mesmo nos comentários, vai. Como é que fica teu músculo? Fica desse jeito que você falou. Ou seja, ele fica cansado, ele fica desgastado e principalmente ele pode machucar ou inflamar, né não? Eu tenho certeza que vocês falaram alguma dessas 4 coisas aqui. Se não, deixem nos comentários o que eu esqueci de falar. Mas, se isso acontece com o teu músculo, que é feito de fibra, que é feito de coisas feitas para ser forte, imagina com esse coitado aqui. Que ele é só um núcleozinho, uma glândulazinha, aí ele tem só uma capinha aqui por fora, que protege isso aqui, né? Porque passa choque, passa informação, então tem que ter uma capinha. Mas é só isso, galera. As nossas estruturas neurais, elas não são tão avançadas como a dos nossos músculos. Então, para você saber, se você não descansa o seu neurônio, é muito pior do que você não descansar o seu músculo. E você que faz academia aí sabe que uma coisa importante para o seu músculo é o descanso. Né? Se você faz muito treino na academia, você tem que descansar no outro dia para o músculo crescer. A mesma coisa é o seu neurônio. Então, se você estuda tudo na quinta-feira, você tem um monte de informação circulando, um monte de conexão, um monte de choque, um monte de neurotransmissores passando pela sua cabeça agora. Para quê? Para esses caras eles se esticarem, para esses caras se conectarem. Enquanto você está de noite, você não consegue dormir. Por quê? Porque essa vida, ela tá cheia de vida. É que nem você pegar um monte de criança e colocar no seu quarto. O que é que elas vão fazer? Vão ficar todo mundo quietinho, sentadinho? Mesmo que com o celular, tal hora eles começam a conversar, começam a brigar, começam a brincar, começam a jogar as coisas pro lado, até o celular vira brincadeira. Então, o neurônio é uma criancinha.
na sua cabeça. Se você coloca muitos novos neurônios, muitas novas conexões na sua cabeça na quinta-feira à noite, você não consegue dormir na sexta, porque eles estão cheios de energia. Eles estão ali aprendendo, eles estão ali se conectando, eles estão ali vivendo, igual uma criancinha. Se você colocasse ela no seu quarto na quinta-feira à noite, você não vai conseguir dormir de quinta para sexta. E isso vai fazer duas coisas muito ruins. Primeiro, você não vai conseguir se lembrar direito do que você estudou no dia anterior, você vai conseguir lembrar provavelmente de 10%. Ah, Sava, 10% é o suficiente. Vá lá, bestão. Vá lá, faça a prova com 10% do conteúdo. Ou você simplesmente não vai conseguir dormir. E os dois são muito ruins. Você não vai lembrar de tudo, você não vai guardar aquele conhecimento, ou seja, quando você precisar dele na próxima vez, você não vai ter mais ele porque ele foi embora, porque você não descansou essas crianças aqui que precisavam descansar à noite. Então, ó, só para recapitular aqui, quando você for aprender, evite distrações, por quê? Porque essas distrações, elas matam tudo que você aprendeu. Quando você vai ver um Reels, um Shorts, um Instagram, um YouTube, alguma coisa desse tipo, que ele te dá um pico de dopamina, ou seja, mostra aquele cara caindo de paraquedas no seu coração, ó, acelera, meu irmão, aquilo ali vai fazer você esquecer o que você acabou de aprender. Agora, se você utilizar esse tempo e usar para neuroassociar, ou seja, associar o seu aprendizado com algo que você já gosta, vai ser muito mais importante. Por quê? O que você já gosta, o que você está aprendendo novo, eles vão se conectar e ele vai ficar mais forte. Se você fizer isso um dia antes da sua prova, provavelmente não vai funcionar porque você não vai conseguir descansar. Então, para você aprender bem hoje, eu tenho certeza que se hoje à noite você dormir muito bem, amanhã você vai estar lembrando de tudo isso que eu te ensinei aqui hoje. E você precisa descansar, porque da mesma forma que o seu cérebro, quer dizer, da mesma forma que o seu bíceps, do que os seus posteriores aí da perna, da mesma forma que o seu abdômen precisa descansar depois que você treina, o seu cérebro também precisa descansar depois que você treina, para ele fazer a neuroplasticidade, que é a restauração, para ele ficar mais forte, para ele poder, enfim, não vou falar muito não, porque eu já falei demais, e isso vai ser muita coisa para sua mente. Então, vou apagar aqui, para você não ficar se distraindo com os desenhos, que eu sei que você se distrai fácil. O que você tem que fazer? O seu estudo para a prova de sexta tem que vir aqui, ó, na segunda, na terça, na quarta e na. Aí quando for na quinta aqui, ó, o que é que tu faz? Tu descansa. Ou, exemplo, se você associou o seu aprendizado com uma série que você gosta, você assiste a série. E principalmente, ó, o que tem que ser feito na quinta? Recapitulação. Odeio palavra grande, rapaziada. O que tem que ser feito na quinta é isso aqui. Recapitular aquilo que você estudou na segunda, na terça e na quarta. Então, Sarva, eu tenho prova sexta-feira, o que é que eu faço? Estudo segunda, terça e quarta. Na quinta você descansa, você recapitula aquilo que você aprendeu. E na sexta, ó, boa prova, meu parceiro. Então, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você está gostando desses assuntos de neurociência, de aprendizado, de coisas mais para você que precisa realmente crescer, ser mais inteligente, eu vou te fazer uma leve recomendação. Eu tenho uma plataforma chamada Yaudi. A Yaudi, ela ajuda você a aprender mais. O que é que eu faço? Os assuntos que são mais pertinentes, mais legais, sobre neurociência, sobre marketing, sobre gestão, sobre tudo aquilo que você precisa para crescer, principalmente se você quer crescer na internet, eu coloquei lá. E, meu irmão, tá só R$12,90. Então, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, fazer parte da Yaudi e aprender muito mais com a gente lá dentro. Beleza? Te vejo na próxima. Valeu!